Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto do Encontro, hoje com o professor Leonardo Augusto Vicente Pestana e o vereador André Luiz. Vamos falar muito de esporte e lazer na região do Adão do Cabo Leonel, Solar Boa Vista, Jardim Piratininga e em Ribeirão Preto como um todo. Vereador, obrigado pela sua presença. Nós estamos bem aparelhados ou não em termos de recreação e condicionamento físico para as nossas crianças? Olá, Luciano, muito obrigado pela participação, pela possibilidade de participar desse encontro. Ribeirão Preto está carente, principalmente quando a gente fala de esporte. Nós temos algumas iniciativas, os campos de futebol, nós temos o projeto Segundo Tempo, que veio como forma complementar, atende com muita qualidade, mas nós precisamos, Luciano, de espaços, nós precisamos de quadra, nós precisamos de campo, nós precisamos de educadores e nós precisamos também entender que esporte não é só futebol, não é? Embora seja o chamado esporte bretão, embora todos nós sejamos apaixonados, mas tem aquele que tem vocação para o vôlei, para o basquete, para o handebol, para a natação, para o atletismo e suas várias modalidades. Então, nesse aspecto, nossa realidade ainda está muito além do ideal. Quero cumprimentar e fazer uma saudação especial ao professor de Educação Física, muito preocupado, e cresceu ali na área do Adão do Carmo Leonel, Solar Boa Vista, Jardim Piratininga, naquela região, ocupando a quadra de esportes. Leonardo, obrigado pela sua presença. Como é que está a quadra de esportes do Solar Boa Vista? Puxa, hoje em dia a quadra do Solar Boa Vista se encontra em total caos. Mato, abandonada, o alambrado quebrado, a quadra esburacada. Hoje ali realmente é triste de ver a situação da quadra. Hoje ali são um ponto de droga. Nem as crianças não frequentam mais, sendo que eu, na minha infância, eu era um frequentador daquela quadra. Ali, no trabalho que você desenvolve, você está contando aqui, tanto para mim quanto para o vereador André Luiz, você tem um trabalho muito forte com a comunidade ali, né? Até por você ter uma academia, você trabalhar com as pessoas, né? Fazer uma orientação para as crianças. Aquela região da cidade, o que precisa de investimento no seu conceito como professor de educação física? Precisa de melhoria, investir na área de esporte, por causa que o meu ponto de vista, o que tira a criança hoje, educando ela, não é somente a escola. A criança precisa ter uma ocupação para ela não ficar na rua, precisa praticar esporte. Eu que fui criado na periferia também, eu sei como é que funciona. Desde a infância, eu estive profundo no esporte. Graças a Deus eu tive uma educação boa, não fui para ponto errado, que envolvi com droga, essas coisas. Ali precisa de investimento, melhoria nas quadras, nas praças, precisa ter recreação para as crianças, para ocupar o tempo delas, sendo na capoeira, no futebol, no atletismo, algo que tira as crianças da rua. Ô vereador, eu sei do seu trabalho em prol da comunidade, gosta muito de esporte, e eu sei que a sua vocação para o esporte é muito grande. Ribeirão Preto é uma cidade que tem vocação para o esporte ou leva puramente por obrigação, vereador? Por incrível que pareça, Luciano, a cidade tem vocação para o esporte. Se você der uma passada pelo cenário, você vê que ou nascidos aqui, ou que moraram aqui, ou que se desenvolveram aqui, nós temos no futebol os vários exemplos, né, dos irmãos Oliveira, aí, o Sócrates e o Raí, nós temos Zé Mário, nós temos vários jogadores hoje na Europa que jogaram nos times de Ribeirão Preto. A Laís, que infelizmente sofreu acidente, prata da casa. Nós temos no voleibol, poderia destacar a Fernanda Vendramini. A gente poderia lembrar que nós aqui na nossa terra, nós temos medalhista sul-americano, por exemplo, na ginástica. Enfim, nós temos uma série de atletas que se despontaram no cenário nacional sem a cidade ter qualquer investimento. Então a cidade tem a vocação, só que a cidade tem que dar resposta para essa vocação. Quando você tem talentos, você precisa cuidar do talento. Olha o exemplo que nós tivemos. Quando a cidade investiu no basquete, nós tivemos o time da Arberiza lá no passado, um time vitorioso. No recente, quando investiu em basquete, nós tivemos o Coque que ganhou tudo
no basquete. Quando nós investimos um pouco de dinheiro no vôlei, na recreativa, nós tivemos um time vitorioso. Quando o finado Wilson Toni capitaneou um investimento que foi feito no basquete feminino, nós tivemos grandes vitórias. Então você percebe que a cidade tem a vocação, mas falta o investimento, falta acreditar. E quando eu falo acreditar, eu falo do poder público, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto precisa investir mais, falo do governo do Estado de São Paulo, que tem que investir de verdade, não pode ser de faz de conta. O Ministério dos Esportes já investe em alguns atletas, mas pode ter um vigor maior. E falo da iniciativa privada. Você que é comerciante que está nos acompanhando agora, você pode ajudar. Você que é industrial que está nos acompanhando, você pode ajudar. Eu acho que essa junção público-privado pode ser decisiva para que os nossos talentos sejam fomentados. E tem leis de incentivo para isso. Aliás, tanto hoje em âmbito federal quanto em âmbito estadual. Na cultura e no esporte, que são os chamados primos pobres, já que a gente não tem no orçamento, já que o governo não destina o dinheiro que deveria destinar, pelo menos abriu um caminho da chamada lei de incentivo. Então, tanto esporte quanto cultura, você empresário pode abater do seu imposto, pode transformar o imposto devido no investimento social e esportivo. O que me preocupa, vereador, é o seguinte: nós seremos subsede de Copa do Mundo. A França vai fazer todo o seu preparativo aqui e vai ficar situada aqui. Daqui ela sai para fazer os jogos e volta. Né? Se ela for até a final, se ela for disputar o título, ela vai ficar em Ribeirão Preto até a disputa do título, né, da Copa do Mundo. É uma seleção campeão do mundo. Agora, o legado para a cidade não vai ser na área esportiva. O legado para a cidade vai ser no aumento de emprego, vai ser no crescimento da rede hoteleira, vai ser no crescimento da rede, do grande faturamento na rede de prestação de serviço, vai ter um grande vulto de aumento de ISS que vai entrar nos cofres da prefeitura, né? Só que o esporte não tem legado nenhum. E está sendo o Ribeirão Preto, será projetada para o mundo inteiro, graças às suas instalações esportivas, que é o Estádio Santa Cruz, Estádio Palma Travassos, o CT Manuel Leão, tá certo? Que estão em condições de receber e abrigar a seleção campeã do mundo como a França, né? O Estádio Santa Cruz será usado para os coletivos e treinamentos e jogos amistosos ou jogos treinos. O Estádio Palma Travassos para eventos e shows, né? Em tudo que se refere à França. E o legado esportivo para nós, nada. Eu apresentei um projeto que já se transformou na lei, que determina que o ano de 2014 é o ano da França em Ribeirão Preto. E no texto da lei eu até cito a história do legado. É importante que a cidade tenha um legado, é importante que fique alguma coisa. Você passou muito bem, a movimentação econômica na cidade será fantástica. Mas essa própria lei também prevê a possibilidade da celebração de convênios, de parcerias. O Botafogo, por exemplo, ele tem parceria com outros países. Ele traz jogadores de outros países para cá para aprender a jogar futebol, para se aperfeiçoar no futebol lá no CT Manuel Leão. É possível também que a Secretaria de Esportes, é possível que a Prefeitura Municipal celebre parcerias também com entidades da França, com agremiações da França, para que nós tenhamos a possibilidade de mandar os nossos atletas para lá, para que atletas de lá venham fazer oficinas aqui e principalmente para que existam recursos. A gente sabe que o europeu tem a tradição de montar organizações não governamentais e destinar recursos. A gente tem em Ribeirão Preto, e agora eu vou falar em comércio, a gente tem hipermercado francês. A gente tem agências de veículos que negociam veículos franceses. Se você correr assim rapidamente, e eu conversava com o secretário de turismo, rapidamente ele citou 7 ou 8 empresas que são internacionais, que são francesas, que estão na cidade. Então, dentro desse legado empresarial, comercial, é necessário também que tenha um legado esportivo. O Leonardo é professor de Educação Física. Nós teremos em 2016 as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E nós temos vários atletas de destaque em Ribeirão Preto que saíram da cidade, até por falta de apoio, inclusive da classe empresarial, né, que não acredita muito no esporte amador, essa que é a grande verdade, e os nossos atletas vão representar outros municípios, assim nos Jogos Regionais, Jogos Abertos e também no destaque olímpico.
Ribeirão Preto recentemente perdeu um centro de excelência de ginástica artística. Você, como professor de educação física, você consegue garimpar as crianças, algumas que têm a característica que possa ser uma futura atleta de ginástica, fundista e salto em distância, que goste do atletismo? Você consegue garimpar isso nas escolas? Teria como sim. Tem vários talentos espalhados por aí, dentro das escolas, dentro das creches, principalmente quando o esporte é iniciado desde a infância. Só que o mais importante, além da gente fazer atleta, é fazer um cidadão. Só que dentro do esporte, ele aprende respeito, ele aprende ser um cidadão digno, honesto, aprende coisas que ele não ia aprender se ele não estivesse dentro do esporte. Acho que esse seria o principal. Não fazer atleta, mas sim cidadão de bom caráter. A verdade, vereador, é que todo esporte aprende desde criança a competição, ensina-se a competição, né? E nós vivemos num país capitalista, onde que você vai competir a sua vida inteira. E desde a infância, desde você aprendendo a competir no esporte, já você leva um legado para tudo que você faz na sua vida. Você aprende a competição, né? Então, aí eu pergunto ao senhor. O senhor é muito ligado, até do mesmo partido, do ministro dos esportes, né? Não teríamos como desenvolver projetos em Ribeirão Preto para centros educacionais e esportivos, como existem na capital, nos 4 cantos dessa cidade? Tem como a gente conseguir esse recurso para a gente desenvolver esse trabalho na cidade? O Ministério dos Esportes é um dos ministérios que geralmente, quando tem corte, é o primeiro que sofre corte, né? Também é bom fazer esse registro. Mas é possível um investimento e não precisa ser um investimento milionário. A gente tem muito claro o exemplo de Cuba, que é muito criticado em alguns aspectos, mas que na educação e no esporte e na saúde é super destacada, porque eles fazem uma quadra no fundo, no cantinho do bairro, eles fazem uma quadra esportiva e dão toda a estrutura para as pessoas. Eu penso que Ribeirão Preto pode avançar muito, e a gente tem um exemplo do professor Leonardo. A academia dele está lotada. Todas as academias estão lotadas, porque essa geração quer saúde. Essa geração quer cuidar do seu físico, quer cuidar do seu corpo. Quem não pode frequentar a academia, ou a academia, no caso dele, que é uma academia de bairro, ou a academia mais luxuosa, ele quer fazer caminhada. Como que ele vai fazer caminhada se as nossas calçadas não estão perfeitas? Como que ele vai fazer um condicionamento físico se nós temos poucas opções? Aí eu quero destacar que as academias ao ar livre foram uma grande sacada. Foi um exemplo maravilhoso. Mas elas ainda são tímidas e é um equipamento que é barato. Menos de 30 mil reais você consegue montar uma academia. Se o governo municipal não tem dotação orçamentária para fazê-lo, o que acontece com a iniciativa privada que não consegue um empresário fomentar o patrocínio de uma academia? Então, nós precisamos de uma interface melhor na cidade. Eu acho que todos nós devemos isso. Eu sou interessado nesse tema porque realmente eu acredito. Você falou da competição, Luciano. Além da competição, que é o modelo, você tem que ser o número 1, o modelo principalmente norte-americano, o esporte proporciona um outro valor, ou outros valores. Primeiro que a maioria dos esportes coletivos, você só será o vencedor se o seu companheiro do lado for vencedor. Você só vai marcar o gol se tiver alguém que lança a bola, alguém que faz o drible e que te passe a bola, ou dê a famosa assistência, para que você marque o gol. Você só vai ter uma defesa imbatível se goleiro, zagueiro, se os laterais voltarem para apoiar. E em todos os esportes. No esporte individual, embora o nome seja individual, por trás do atleta existe um treinador, existe um preparador físico, existe um nutricionista. Então o esporte obriga a você a pensar no coletivo, coisa que nós estamos faltando, por exemplo, no país. Hoje o país não pensa em coletivo. Hoje determinado grupo tenta impor a sua opinião, tenta impor o seu desejo e a gente não enxerga uma grande nação. Então o esporte, ele tem sim essa possibilidade de fazer com que nós enxerguemos uma grande nação e, como o Leonardo disse bem,
cidadão. Mais do que esporte, acho que o grande, mais do que levantar o troféu, é você apresentar a sua vida e dizer assim, ó, eu sou um cidadão, eu ajudei a mudar essa cidade, esse país. Leonardo, você quer falar alguma coisa sobre isso? Só colocando um ponto aqui, a academia ao ar livre foi uma grande sacada realmente, eu concordo. Só que você tem uma academia ao ar livre e não tem um profissional da área para estar atuando junto com a população, eu acho que aí está um erro aí também. O pessoal tá lá, vai lá, faz o exercício de qualquer jeito, sem uma orientação. De repente um pessoal passa mal lá, não tem um socorrista, não tem um profissional da área para tomando conta disso aí. Então investiu na academia ao ar livre, só que não investiu para quem cuidar da população que está praticando o exercício. Você tocou num ponto interessante, Leonardo, pelo seguinte, eu tenho visto onde tem academia ao ar livre, vereador, em alguns pontos, não em 100%, mas em grande parte de onde tem academia ao ar livre, a população ocupou a praça. Aonde não tem academia ao ar livre, a praça está sendo ocupada por marginais de tráfico de droga. Essa é a grande realidade. Então é um investimento tão barato, mas tão barato para você ocupar e levar a comunidade para a praça, para ocupar o espaço que é dela, que não custaria nada desenvolver esse trabalho junto com o monitor. Pode ser um monitor da Secretaria de Esportes, para acompanhar que mora naquela região. Aliás, Luciano, a Academia ao Ar Livre, ela desvendou algo que a gente já sabia, mas ficou bem evidenciado. A academia foi concebida pensando na terceira idade. Quando os aparelhos foram instalados, as crianças correram para os aparelhos. E isso mostrou que as crianças não têm opção de lazer. Então as crianças começaram a utilizar os aparelhos, aí os idosos vieram e houve uma negociação na maioria das praças, uma parte o idoso usa, outra parte a criança, só que aí veio a família, porque alguém tinha que olhar a criança. Então ou era o avô que estava olhando, ou era o pai, ou era a mãe. As famílias começaram a voltar para as praças. Aqui no nosso Parque Maurílio Biagi, a primeira academia tinha tanta criança que aí teve a sacada do governo de conseguir o patrocínio e fazer um equipamento ao lado para as crianças e aquele ficar destinado à terceira idade. A gente já apresentou projetos aqui na casa, inclusive da volta, já que as praças atuais não têm coreto, mas que volte a bandinha, que volte o artista local, que a gente consiga nos finais de semana ter uma apresentação artística que não precisa trazer o cidadão de destaque no cenário nacional. Não, aqui em Ribeirão a gente tem tanto talento. Então imagine numa tarde de domingo, lá no Adão do Carmo, lá no Parque Ribeirão, lá no Maria da Graça, lá no Branca Salles, a gente fazendo uma atividade das 2 às 6 com cantor, em todas as esquinas da cidade nós temos pessoas fazendo malabares. E pedindo uma moedinha. Não é possível essa pessoa fazer uma apresentação circense numa praça para que a família esteja reunida? Então, Luciano, falta um pouquinho essa articulação. São opções que não são caras, mas tem que ter o mínimo de infraestrutura. A pracinha tem que ter o banco, tem que ter o calçamento, tem que ter a área verde. E aí eu comparo, algumas pessoas até não gostam, eu comparo uma praça com outros segmentos, inclusive com a política. No passado, na minha geração, na sua geração, só tinha gente boa na praça. O malandro ficava longe. Por quê? O malandro não fica onde o bem está presente. Com o passar do tempo, nós fomos saindo da praça e a malandragem tomou conta. Na vida pública acontece isso também. Em vários locais, as pessoas boas se afastaram e as pessoas não tão boas tomaram posse. A partir do momento que pessoas boas começam a vir para a política dá uma respirada e ela se torna melhor. A praça acontece a mesma coisa, no esporte acontece a mesma coisa, em outros segmentos da sociedade acontece a mesma coisa. Esse apoderamento do espaço público é necessário. O poder público tem que fazer a sua parte, a sociedade civil tem que fazer a sua parte. E quando um comerciante, quando um professor de educação física fica indignado e começa a mobilizar e vem aqui na Câmara e fala, vereador, precisamos melhorar meu bairro. Quando ele bate na porta do vizinho, do supermercado, da quitanda, da manicure e fala assim, gente, precisamos melhorar o bairro. Aí você volta a ter esperança. Você sabe, vereador, o investimento é tão pequeno que, veja você, se você revigorar uma praça em determinado bairro da cidade,
você colocar academia ao ar livre, os comerciantes da área podiam se cotizar e colocar essa academia, sabe por quê não? Porque eles vão ganhar muito no retorno. Por quê? Porque eles vão poder ficar abertos até mais tarde, vão faturar aos finais de semana. Já pensou um concurso? Você sabe que em Ribeirão Preto eu sinto falta do concurso de fanfarras nas escolas. Nas escolas. Aliás, mataram as fanfarras das escolas, né? Ribeirão Preto tinha... Existe um festival famoso que é o Zequinha de Abreu, aqui em Santa Rita. Santa Rita. E Ribeirão Preto mandava bandas ali que disputavam de igual para igual com outras cidades. E com o tempo foi perdendo esse hábito, né? Pra você ter uma ideia, a banda mais famosa da nossa região é da Faculdade de São Luís de Jabuticabal, que tem apresentações fantásticas da cidade. E que nós precisamos fomentar isso, as crianças, desde o início, né? Com aula de música, aprender a tocar, né? Como também no esporte. Eu me lembro que eu estudava no pré-primário, eu já tinha aula de educação física. Luciano, deixa eu fazer um parênteses. O professor... Isso faz tempo. Em casa eu tenho um exemplo, meu filho também é educador físico, ele era atleta, foi buscar a graduação, é educador físico também, a gente até debate isso às vezes em casa. Hoje, na escola, a educação física perdeu lugar para recreação. Então, hoje, na minha época de estudante, eu lembro que estudava no Walter Ferreira, ou depois no Tomás Alberto, de manhã eu ia na escola, ia para casa, almoçava, voltava à tarde para a aula de educação física. Agora, a aula de educação física é no meio da aula. Então, o menino está de calça jeans, de sapato, e ele diz que faz educação física. Aliás, os professores têm que ser extremamente criativos para poder criar atividades ali para que o menino faça no meio da aula. Aí na escola não tem chuveiro. Como que ele fez educação física? Ele toma banho e troca de roupa? A gente não tem estrutura. Nós estamos perdendo oportunidades de formar uma geração de saúde. A gente, no passado falava isso, né? Geração saúde. A gente está perdendo essa oportunidade. Para você ter uma ideia, eu sou da mesma época minha de escola, acho que até sou um pouco mais velho. Nós tínhamos a aula normal, à tarde nós tínhamos, quem estudava à tarde ia para a educação física de manhã, quem estudava de manhã para a educação física à tarde. O material no inverno era abrigo, fornecido pelo Estado, né? O Estado fornecia todo esse material. E mais, aos finais de semana, você ia para os centros educacionais e esportivos. Tinha o CI do Ibirapuera, o Serete do Tatuapé, tinha os campos da Água Branca e por aí afora. E você ia representando a tua escola. Você representava a escola. Aliás, bem observado, aliás, hoje ainda tem os campeonatos entre as escolas. Interescola. Eu já encaminhei isso para a Transerp, infelizmente não foi possível. Os nossos meninos, eles têm a carteirinha de estudante que eles não pagam o transporte. Só que a carteirinha só vale para ele voltar. Se ele for disputar o campeonato à tarde contra outra escola, ele tem que pagar a passagem, aí ele não tem dinheiro para ir disputar. Você entendeu como são coisas pequenas? Investimentos pequenos, mas que infelizmente acabam amarrando o desenvolvimento de toda uma geração. Jogos da Primavera. Meu carro virou lotação. Virou lotação, porque minha filha estourou o último ano dela. Então ela disputou, até ganharam medalha de ouro no futebol de salão, foram campeões. O que aconteceu? Eu tive que levar. Eu baldeava 5 meninas, 5, e botava. Por quê? Por causa disso. Mas assim... Por causa disso. Então, quer dizer, sem dúvida alguma, a falta de incentivo. Né? Porque as pessoas tem quem tem carro, leva, e quem não tem. E a pessoa que, às vezes, os 2,80 da passagem para ir, 2,80 para a passagem para voltar, os 5,60 fazem uma falta tremenda no orçamento. Não é isso, velho? Só complementando o assunto, lá na minha academia, foi uma menininha esses dias lá, e ela tá bem gordinha, ela só vai fazer as aulas de dança. Aí eu perguntei pra ela, né, falei assim, vamos à tarde a gente fazer um personal, tá, fazer um trabalho diferenciado, tá, a gente faz umas brincadeiras mais lúdicas. E eu falei de algumas brincadeiras pra ela. Ela nunca ouviu falar nesse tipo de brincadeira. Brincadeira que eu fazia quando eu era na minha infância, na rua. Então, como hoje em dia a gente tem que fazer esse trabalho, fazer o quê? Fazer o negócio do trabalho das praças, porque as crianças hoje só querem ficar Facebook, internet, WhatsApp. Hoje em dia as crianças não têm o que brincar.
E ela tá perdendo aquele negócio de infância, aquela coisa gostosa. Hoje em dia as crianças não sabem pegar uma bolinha de gude. Não sabe o que é um betis, jogar um betis, uma bolinha de betis. Não sabe rodar um peão. Nunca sujou o pé de barro na terra para jogar uma bolinha. Isso é um absurdo, não tem como. Mas os pais têm razão. Como você vai deixar o seu filho sair na rua para fazer esse tipo de brincadeira, sendo que não tem também segurança? Como que ele vai lá brincar na praça, sendo que ele não tem segurança? Hoje em dia, quem é que solta pipa? Os moleques que sabem soltar pipa é o pobre. O rico não sabe fazer nada, a criança que tem mais estrutura. Hoje, para dar um exemplo, a gente estava lá em frente à academia esses dias, o Glauco, o menininho que fica lá fora, mas é menino muito bom. Tava lá fora e saiu os outros dois meninos vizinhos lá, que só fica dentro de casa, tentando empinar a pipa. 15 minutos para tentar empinar a pipa. Não sabe empinar a pipa, só fica no videogame. O Glauco viu, foi lá e em 5 minutinhos já suspendeu a pipa dos meninos. Por quê? É um menino, tipo assim, a criança hoje, ela, entre aspas, ela não tem aquela malandragem. A criança precisa, desde criança, ter aquela malandragem. Ela perdeu a vivência das ruas. Isso. Até porque o pai e a mãe, para garantir até a própria segurança do filho, trancou o filho em casa. E criou uma falsa expectativa de que o filho está protegido. Só que não existe uma redoma. O filho tem que ir na escola, depois o filho vai entrar no mercado de trabalho, e aí ele não sabe se relacionar com as pessoas. Tem criança que não vai mais no clube porque é perigoso, o pai prefere fazer a piscina dentro de casa. E aí tem criança que morre dentro de casa porque não sabe nadar. Tem criança que não sabe partilhar. Ele tem uma bola, mas ele não sabe. A nossa geração era uma bola para todo mundo. Então você sabia partilhar. Cuidava, inclusive comprava sebo. Jogo de camisa, você fazia uma vaquinha e um tirava, saía, dava a camisa para o outro, você sabia partilhar. Essas nossas gerações atuais não estão sabendo usufruir do exercício da partilha. E isso é preocupante. Muito preocupante, mesmo porque é aquilo que o senhor fala, viver em sociedade, viver dentro do seu círculo, é complicado para as pessoas que ficam só dentro de casa, não sabem o que é isso. O senhor fala em partilhar, alguém está assistindo lá do outro lado, um garoto desse não é partilhar, é compartilhar, porque o compartilhar dele é no Facebook. Exato. Não é verdade? Exato. É isso aí que acontece. Mas o papo está muito bom, nós vamos voltar outro dia, né? E inclusive, vereador, a TV Câmara pode acompanhá-lo em matérias, né, externas sobre o assunto, em vários pontos da cidade. Se o senhor precisar, nós estamos à disposição, vamos acompanhar para mostrar para a população, né? Que o vereador não tem o poder da caneta, né? Infelizmente, né, vereador? Lamentavelmente. Aliás, se nós tivéssemos o poder da caneta, meu amigo, e é interessante que o cidadão entenda também que o vereador ele não tem a dotação orçamentária, então e também não tem a autoridade de determinar, vai reformar aquela praça ou vai construir aquele equipamento. Mas ele pode ser, e aliás a função dele ser esse intermediário, ser a voz da comunidade. Com a experiência da Câmara Participativa, com a experiência da TV Câmara, a gente tem conseguido também trazer a sociedade, como está acontecendo hoje com o Leonardo, para que também ela verbalize, para também que, junto, sociedade, legislativo, a gente consiga ter mais eco para sensibilizar o executivo, mas também sensibilizar a comunidade. A gente cobra muito dos prefeitos, dos governadores, dos presidentes, mas o cidadão tem que fazer. Não adianta ter a pracinha pronta se você for lá e jogar lixo na pracinha. Não adianta ter academia se você for lá quebrar a academia. É uma via de mão dupla e nós estamos dando os nossos passos e espero que o outro lado também dê os seus passos. Quero agradecer a presença do vereador André Luiz, a presença do Leonardo e a sua audiência. Até o próximo ponto do encontro, se Deus quiser e Ele quer.